Fazer greve é uma opção para você para defender os seus direitos e conquistar novos benefícios e melhores salários? O programa de hoje vai falar sobre este assunto, logo após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Saúde. Este programa é patrocinado pelo SimSaúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Vamos falar sobre greve, paralisação. Desde que o mundo é mundo, os trabalhadores lutam por seus direitos e também para serem valorizados. Isso nem sempre acontece. E por isso, recorrer à greve é aquela última instância para que eles possam buscar os seus direitos. Ou seja, a greve vem de uma dor, mas também ela tem a resposta para os empresários. O trabalhador está querendo dizer, eu quero continuar aqui, eu quero continuar prestando este serviço, mas eu preciso ser visto, eu preciso que você me olhe e me respeite. E hoje nós vamos falar de uma greve específica que aconteceu na cidade de Campinas, no Hospital Madre Teodora. Os trabalhadores reclamam direitos básicos, mas não sou eu que vou falar sobre isso. Eu trouxe duas convidadas para falar sobre o assunto. A primeira é a Juliana Machado, que é vice-presidente do SimSaúde Campinas e Região, e a diretora de comunicação da instituição, Adriana Botelho, que além de diretora, é também funcionária do Hospital Madre Teodora. Adriana, seja muito bem-vinda ao Vozes da Saúde. Obrigada, Sirene. É uma honra retornar à casa e vamos seguir no assunto. Juliana, é um prazer ter você também mais uma vez aqui no Vozes da Saúde. Obrigada, Sirlene, a oportunidade de conversar e compartilhar grandes experiências para a categoria da saúde. Muito obrigada. Gente, vamos começar o nosso bate-papo. Eu estava falando agora há pouco que a greve ela nasce de uma dor dos trabalhadores, né? Nenhum trabalhador quer entrar em greve, até porque existem muitas dificuldades no processo. Então a pergunta é para você, Adriana, que é oriunda do Hospital Madre Teodora. O que levou os trabalhadores da casa a fazerem essa greve? Sirlene, há mais ou menos um ano, os trabalhadores estavam aguardando esse ajuste pelo hospital, nós estamos num descumprimento de acordo coletivo, um desrespeito total com a nossa categoria trabalhadora. Nós temos um convênio médico onde o desconto está acima do teto limitador, é 15% e já tivemos até 60%. Temos trabalhadores que não tiveram salário. É um absurdo. E o principal, nós temos um hospital de grande porte onde nós não temos RH e nós não temos a quem recorrer. Nosso suporte é o sindicato. E o sindicato se fez presente com a gente nessa situação. Em seguida, tivemos a retirada de insalubridade, alguns suspenso, retirado e outro diminuído, que é um direito também do trabalhador, que trabalha exposto a vários locais de saúde. Então, nós solicitamos ajuda do sindicato e a galera foi para fora, reivindicar que é direito do trabalhador. Então, o trabalhador hoje se sente representado pelo sindicato. Juliana, essa greve durou quantos dias? E qual foi o clima entre os trabalhadores neste movimento? Foram 4 dias, né, Adriana? Iniciados na segunda-feira, logo na troca do turno matutino. Foi um pessoal muito aguerrido, muito comprometido com a proposta de realmente atormentar, de dar voz a essa revolta que eles estavam sofrendo. Tivemos a oportunidade também de conversar com usuários para pedir esse apoio, né, Adriana, dos reflexos que eles
trabalhadores estavam sofrendo. E eu acho que um fato sensível que a gente conseguiu resguardar essa vertente dos dias parados, ou não desconto dos dias parados, porque gerou um conflito dos trabalhadores grevistas e aqueles que optaram a entrar dentro da instituição para seguir com o protocolo de atendimento. E isso é legal, porque a gente tem o rito da greve que preserva, né, Dri, uma quantidade de trabalhadores que tem que estar dentro da unidade trabalhando, enquanto aqueles grevistas assumem a responsabilidade de lutar por todos. Você está falando que são os trabalhadores que entram para fazer o atendimento aos pacientes que continuam internados e para garantir os atendimentos de urgência e emergência que estão previstos em lei, não é isso? Exato. Existe uma perspectiva no processo da lei, né, na lei de greve, que setores de alta complexibilidade, baixa complexibilidade, tem uma diferenciação. Então, nos de alta UTI, pronto-socorro, centro cirúrgico, entra 60% do quadro daquele dia e os outros 40% podem aderir à greve. Em setores de baixa complexibilidade é o inverso. 40% apenas daquele dia, daquela escala, entram para dar sequência aos atendimentos e 60% fica fora. Esse é um marcador muito importante que o SinSaúde, em toda e qualquer greve, preserva. O sindicato respeita o que diz a lei, né, Adriana? Exatamente. Adriana, mesmo em greve, mesmo tomando essa decisão tão difícil, que é paralisar os atendimentos, paralisar o trabalho, os trabalhadores ficam inseguros? Acaba ficando sim, Sirlene. Eles estão assim no confronto daquilo que é direito deles, ao mesmo tempo inseguro que, oxa, será que vão me mandar embora porque eu estou reivindicando um direito que é meu? Porque não há uma necessidade quando a empresa ela cumpre o que é direito, quando ela cumpre o que é acordado. Não há necessidade do trabalhador se expor, pedir ajuda, né? Pedir ajuda ao SinSaúde, à população. Os trabalhadores que atuam lá no Madre Teodora são trabalhadores com muito tempo de trabalho no mesmo local? Por exemplo, você tem quantos anos de Madre Teodora? 14 anos. 14 anos. Vou fazer 15 agora em agosto. As suas colegas, e olha, eu estou dizendo colega, porque na área da saúde, 80% dos trabalhadores são mulheres. Por isso que eu estou perguntando para a Adriana. Adriana, me conta, o pessoal é fiel à mesma empresa? Fica muito tempo? Nós temos uma faixa de 25 anos, de 20 anos e até 30 anos de casa. E mesmo assim o pessoal foi para fora? O pessoal foi para fora porque já esgotou, já está pedindo saturado respeito. Por tanto desrespeito. Agora eu quero que você, Juliana, me responda uma coisa. Qual foi a postura da empresa durante os dias de paralisação? Houve respeito ao movimento? De forma alguma. Se abdicaram de participar de diversas reuniões que nós chamamos para fazer o alinhamento, antes mesmo das mediações do Ministério Público do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho. Foi uma coação, uma ameaça de demissão, de pressão interna até dos próprios trabalhadores que estavam laborando nos setores. E isso nos entristece, porque ali a proposta levantada para o ato grevista era digno, né, Adriana? Isso. Foi uma sucessão de erros com a ausência do suporte do RH na empresa, foi uma sucessão de erros que acabou abalando toda a estrutura hospitalar. Claro que nós, dentro da nossa base de representação até o nível técnico, a gente ofereceu o aporte que foi necessário, seja ele psicológico, jurídico e até no político que desencadeou essa grande mobilização. Mas eles foram muito desrespeitosos, não só com o sindicato, não só com os usuários do plano, mas com aqueles que efetivamente exercem a função que eles oferecem. No final, então, coube ao SinSaúde, ao sindicato,
avisar a população, os pacientes, sobre o movimento, sobre a situação que os trabalhadores estão vivendo? Exato, até foi na véspera do feriado, Isso. né, Adriana? Nós estivemos no hospital e o mesmo ofício que foi protocolado nos entes públicos que estão envolvidos, né, no tiro de greve, como a Secretaria de Saúde, Prefeitura, Polícia Militar, Polícia de Trânsito e a própria empresa, nós entregamos uma cópia também para os usuários que estavam lá naquele dia e também para os vizinhos do entorno da área hospitalar, porque a gente sabe que a greve acaba incomodando efetivamente Sim, todos os eixos. O comércio também nos acolheu muito bem, né, Adriana? Sim, até foram deu eles todo que deram um suporte. aporte pra gente, deixaram as trabalhadoras, nossas colegas, usarem o banheiro. Alguns moradores da região acolheram também, não imaginavam que o Madre Teodora impunha essa falta de respeito, essa desvalorização aos seus trabalhadores, então é muito importante que a sociedade também assuma essa responsabilidade aí junto com a gente. Então, pelo que você está falando, vocês tiveram o apoio da população, e não só da população, mas dos vizinhos ali que acolheram e deram suporte para os trabalhadores. Sim, até mesmo da Polícia Militar, Exatamente. né, Adriana? Porque todos os dias o hospital chamou a polícia, mesmo a gente fazendo um movimento pacífico, respeitoso, mas de cunho de responsabilidade, de chamar a atenção, de dar a luz do que a gente estava vivendo. E até os próprios policiais militares que lá estavam do nosso lado, acolhendo a nossa luta. Significa, você disse que vocês usaram até o banheiro de vizinhos. Isso significa que o hospital acaba não permitindo que os funcionários que estão ali fora utilizem a estrutura hospitalar? Não permitiram. A gente já teve outros cenários em outras greves, a exemplo, que é um hospital na base de Atibaia, que era da mesma rede, né, Dri? Que o sindicato alugou um banheiro químico para colocar na a nossa área paradista, né? Porque o hospital estava proibindo o uso do banheiro. E isso é desrespeitoso, né? Várias mulheres, como você bem colocou, estão ativamente na categoria. A gente estava pedindo nada mais do que é o direito do trabalhador, o valor pelo aquele serviço prestado. Você falou uma outra coisa importante. O Hospital Madre Teodora faz parte de uma rede, né, Adriana? Sim. Qual que é a rede? Rede América. Rede América. E vocês também, as duas, abordaram uma outra questão, que é a falta de um setor de recursos humanos onde os trabalhadores possam se remeter quando tem algum problema. É isso mesmo? Não existe um RH? Não existe o RH. Lá funciona dessa forma. O RH ele é virtual. Então existe, mas é virtual. Virtual. E se marca um determinado dia da semana para os plantões, onde com link e tudo, mas não é todos que conseguem acessar. Quando acessam, não tem a solução dos problemas. Então, assim, está difícil, complicado ficar um ano sem RH, ser uma pessoa para responder e dar orientação para o trabalhador de tudo isso que está acontecendo, principalmente pelo convênio médico, né? O plano de saúde. Ninguém responde nada, ninguém sabe o que está acontecendo. É complicado. E você comentou antes de nós entrarmos que os trabalhadores reclamam também da falta dos olerites. É outra briga, outra revolta do trabalhador. Para acessar, tem um portal que, quando está próximo ao pagamento, as senhas, elas travam. Então, o trabalhador acaba tendo o recebimento do seu salário sem acessar o seu lerite. Quando tem o acesso ao lerite, não sabe o que está sendo descontado, porque não tem nada discriminado. Só vem valores absurdos de desconto. Tá, não é discriminado, não são discriminados os descontos. Não são. Então, eu não sei o que está descontando. Ou seja, ou você não consegue acessar o olerite, ou quando acessa, você não sabe os descontos que o seu salário está sofrendo porque não são discriminados. Exatamente. Aí entra o RH, que é o virtual, e ele diz, eu estou abrindo um chamado para tentar saber o que aconteceu. E não tem retorno. E isso já dura um ano? Um ano.
Como é que pode isso, Juliana? Terrível, O que né? o sindicato já fez em relação a tantas irregularidades? A gente já notificou o hospital, né, através Sim. de ofício, mas também temos alguns processos, Os processos já. Adriana, para garantir através do judiciário a seguridade para os trabalhadores. Existiram cenários que foram compartilhados pelos trabalhadores, a Adriana tem a amplitude do conhecimento, até porque ela está diariamente à disposição da base, de trabalhadores que já têm filhos maiores de idade e que mesmo assim estão sofrendo descontos do convênio sem ter utilizado o convênio. E aí fica aquela incógnita, porque sem o documento que está previsto a concessão dentro do acordo coletivo de trabalho, ou seja, na convenção coletiva, para requerer esses valores. Sim. E aí fica esse atendimento sem resolutividade, né? É o que a terceirização, a quarteirização impõe Exatamente. à seguridade dos trabalhadores. E neste um ano, o sindicato não conseguiu sentar e dialogar com os representantes da empresa? Várias tentativas para uma De abertura negociar. de diálogo, Uhum. mas sem sucesso. Né? Nós chegamos ao ponto de evoluir para essa greve, para que a própria empresa se Ouça. posicionasse agora. Para que ela ouça os trabalhadores. Exatamente. Isso significa, quando você diz tentativas, significa que vocês tentavam reuniões e eles não marcavam, ou se marcavam, eles não compareciam? É isso que eu estou entendendo? Mais ou menos. A gente marcava a reunião, mas não tinha ninguém para representar a empresa formalmente. Sim. É como enviar uma notificação e ficar aguardando o retorno. Não tinha retorno. Nada, antes da greve, nada funcionava. Ou seja, o único caminho é esse que a Juliana estava falando, que é, como não havia retorno, não se conseguia dialogar com ninguém, a única opção que o SimSaúde teve foi entrar com as ações trabalhistas, é isso? Exatamente. Exato, judicializar N eixos, até também numa amplitude que era a pauta dos trabalhadores, que era a retirada da insalubridade unilateralmente por parte da empresa. Porque é fato notório que, independente do setor que o trabalhador da saúde labora, ele está exposto a risco biológico. Com Exatamente. certeza. E aí o que eles alegaram nos autos do processo é de que eles haviam feito uma revisão dos laudos do PCMSO-PPRA para reajustar o valor abaixo do pagamento da insalubridade. Ou suspender. Ou Exatamente. suspender. Mas aí, quando a gente fez o questionamento, houve alteração do ambiente de trabalho? Houve alguma reforma Isso. que limitava a exposição dos trabalhadores? Não teve. Então, eles estão tentando fazer lucro em cima do benefício do trabalhador. Meu Deus. Reforçando o que a Juliana mencionou agora, trabalhadores de junho de 2025 para cá não recebem insalubridade. Independente do setor. Independente do setor. É como se o hospital fosse o ambiente mais... Híbrido possível. Isso, né? mais salubre, mais limpinho. A gente sabe que não é. A né? gente sabe que isso é impossível no estabelecimento de saúde, né? Onde você está tratando doenças, vírus, bactérias e Exatamente. todo tipo Todo de tempo. infecção. Não é, Juliana? Você é técnica em enfermagem, né? Nós- Vocês duas, né? E a realidade é essa, não é verdade? Alguns dias eu estava conversando com a Adri até sobre o período da pandemia, né? O que foi a pandemia para todos Sim. nós. Eu ainda estava na assistência, a Adri Sim. também, né? E eu trabalhava na CME na época. E foi uma incógnita porque a gente pensava, meu Deus, será que só o ácido, só a termo é o suficiente para limpar o equipamento? Aí veio a CCIH, tem toda uma estrutura, tem todo um protocolo de seguridade, não só para os pacientes, né, que estão gerando atendimento, mas para os trabalhadores que estão manipulando esse tipo de insumos, né? Aproveitando esse parêntese que você fez, lembrando a pandemia, a gente tem que lembrar quantos profissionais da saúde não morreram tentando salvar a vida de outras pessoas, né? Exato, e aqueles que morreram, né, no hospital Exatamente. mesmo que eu sou vinculada, o primeiro trabalhador que faleceu na região de Jundiaí foi um segurança, que estava na porta do hospital. E foi, assim, uma perda lastimável. Depois veio outros companheiros diretamente da assistência. Mas um período, né, Sirene, que nós fomos valorizados, fomos aplaudidos,
Fomos agredidos também nos transportes públicos, nas ruas, ameaçados de poder ter essa relação familiar. Eu abdiquei da minha família, me afastei da minha família. Sei que a Adriana teve também as dificuldades dela com uma neta pequena, né? E essa é a oscilação da realidade da nossa categoria. Uma hora amada, uma hora odiada. E aí, e sem ter o apoio e a valorização devida do hospital, a situação fica muito pior. Em relação ao adicional de insalubridade, o sindicato tomou alguma providência? Também tem uma ação? Como é que esse processo está? A ação foi distribuída pelo sindicato, em nome do sindicato, em todos os trabalhadores. E no último dia 14 teve uma perícia lá, né, Adriana? A Adriana esteve presente também com o nosso corpo jurídico. Ela pode colocar mais detalhes aí. Sim, Sirlene, tivemos a perícia a partir das 8 horas, né? Teve o nosso assistente técnico do Segurança do Trabalho, do SimSaúde, e o advogado. E o perito do Ministério Público e o corpo elaborado pela empresa. Sim. E houve uma conversa bem esclarecedora, né? É muito bom como o trabalhador, ele sabe detalhadamente, né, do seu setor, onde está sendo afetado, onde precisa ser visitado. E eu percebi que o trabalhador, na visita, ele estava assim, aberto para o perito, porque o perito fez as perguntas. Foi feita uma nova perícia no hospital. Uma nova perícia a pedido do SimSaúde. A pedido do SimSaúde, tentando não reverter essa situação, mas colocar o que é justo para os trabalhadores. A realidade do dia a dia dos setores, né, Adriana? Tá. Exatamente. E foi feito isso. Voltando para a greve, 4 dias de greve. Quais foram os resultados? Já que vocês não conseguiam um diálogo com a empresa, você disse que o SimSaúde procurou os órgãos trabalhistas competentes. Exato. E aí, como que a greve terminou? Conta pra gente. Foram 3 audiências, né? Uma com a ausência da empresa, que não compareceu. Na segunda era um corpo jurídico de outro estado, né? Que não tinha ciência do cenário que estava acontecendo aqui em Campinas. E na terceira e última, depois de muita discussão, de muito enfrentamento com a gestão, veio uma proposta do Ministério Público do Trabalho para concluir a greve na sexta-feira, desde que tivesse o aceite dos trabalhadores e da empresa, que era a preservação dos dias trabalhados, né? A garantia dos dias trabalhados. E isso é muito importante por conta daquela seguridade que você colocou para a Adriana, sobre o receio dos trabalhadores de sofrerem represálias, de serem demitidos, serem advertidos ou de serem perseguidos, que a gente sabe que é uma realidade. E também pela não diferenciação daqueles trabalhadores que pararam e daqueles que estavam laborando. Sim. Isso é muito, muito importante. E a formação de uma comissão paritária composta pelo sindicato e por um coletivo de trabalhadores que vai buscar e dar resolutividade a esses cenários individuais, esses descontos. E a execução da perícia, né, que é muito importante de mostrar efetivamente a realidade sem a influência do engenheiro de segurança do trabalho da empresa sobre o risco biológico dos trabalhadores, né, Adri? E foi uma vitória, foi bem recebida pelos trabalhadores, foi muito empolgante porque ao mesmo tempo que a gente estava feliz, teve muita comoção, muitos trabalhadores choraram também, por conta de todo esse desgaste, né? Não só financeiro, Sirlene, psicológico também, né? O trabalhador deixa a sua família para exercer uma função que não está sendo remunerada, respeitada a contento, né? Então foi uma vitória muito, muito importante. E o SimSaúde está presente, combativo, está organizando os trabalhadores. Tem a reunião paritária dia 22. A gente vai formar, né, essa comissão no dia 22. Dia 22. E essa comissão vai ter o prazo de 90 dias para apresentar a proposta? Qual que vai ser o... Eu acredito que já vamos formar a comissão e já entrar logo com... Ah, tá. Não existe um prazo.
Não, é a resolução das demandas resolução. individuais, porque a gente precisa ter um alinhamento do Sindicato dos Trabalhadores com o RH para fazer os reportes necessários daqueles Exatamente. descontos indevidos e também fazer o atendimento dos trabalhadores de outras situações, né, que ocorreram lá. São várias e são individuais, então isso acaba deixando o cenário um pouco mais delicado, né, Cir? Mais Porque complexo. a Adriana aconteceu alguma coisa, outra companheira aconteceu um outro cenário e assim sucessivamente. Tá, então não existe um prazo Não. para a solução, mas tem que começar Tem que agora No dia e 22 tem que resolver. Exatamente. Ah, tá. Esse resultado mostrou também a força dos trabalhadores quando se decidiram por uma paralisação, que a gente sabe que não é fácil. Eu já falei isso e vocês também. Não é fácil para o trabalhador. Mas também não mostrou a eles o quanto é importante a união de todos para se chegar a um objetivo? Acho que a luta coletiva, né, evidencia a consciência de classe também, né? Porque eles se viram, Sirlene, no mesmo cenário que o colega do lado, e um tentando fortalecer o outro. E o sindicato, ele é um coletivo de trabalhadores que se une por um propósito coletivo. Sim. E isso a gente sempre evidenciou, né, Adriana, sempre presente na base, nas assembleias, que o fato da greve é responsabilidade do trabalhador. E isso eles incorporaram, né, atormentaram muito lá a gestão. E isso é importante porque eu sempre coloco, eu sou filha de professora e de militar, eu sempre coloco que nós, trabalhadores da saúde, temos um poder, Sirlene, que a gente desconhece. Sim. Muito mais que professores, muito mais que caminhoneiros, muito mais que comerciários, muito mais que metalúrgicos. Vocês têm a saúde da população na mão. Presente do nascer, né, Dri? Até a morte. Até a morte. Então, assim, a gente precisa resgatar essa coletividade dos trabalhadores da saúde que nortearam e edificaram tantas conquistas que a gente tem diferentes que se sobrepõem à lei, né, Com Cir? certeza. Então, essa é mais uma missão do Sim Saúde aí de resgatar essa coletividade, dando seguridade, dando assistência, dando apoio, dando alicerce para os trabalhadores se empenharem nessa luta. Adriana, essa comissão paritária, como é que foi recebida lá dentro do hospital? Mas outra pergunta, essa comissão paritária significa que o setor de recursos humanos do hospital vai sair da nuvem e vai vir para o mundo real para sentar e resolver os problemas? É o padrão, vai ter que sair da nuvem. É a expectativa de todo mundo. A expectativa é que saia da nuvem, venha para o mundo da realidade e comece a resolver todos esses problemas do trabalhador. E mencionando que a Ju acabou de comentar, ela falou da expectativa, do como o trabalhador se comportou, foi a primeira greve de 100% de quem estava lá. Então eles estavam se sentindo empoderados, eles não tinham noção da força que eles tinham, e que hoje eles sabem que eles podem. E hoje eles sabem que eles têm uma entidade de classe que cuida, que zela pelo trabalhador. Que eles podem contar. Porque quando eles chamaram, o sindicato se fez presente. Nós não conquistamos nada sem esforço. Exato. A verdade é essa. Tanto em nível pessoal quanto coletivo, né? E no coletivo a gente só vai conquistar quando Todos deram a mão. um der a mão para o outro, que aí ganha uma força descomunal que é capaz de muitas vitórias, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E você ouvir, Sirlene, eu quero a bandeira do Sim Saúde. Você ouviu, Ju? Eu quero. Então todos pegaram a bandeira. Você está falando é a bandeira do Sim mesmo, Saúde. gente. Porque eles estavam se sentindo representados e respeitados. Porque o sindicato estava cumprindo o seu papel, não é, Juliana? Exato, com muita responsabilidade, com conhecimento de causa, né, com combatividade, isso foi muito, muito importante. E foi um pontapé, né, Dri, que a gente está pertinho da campanha salarial, um momento importante para a nossa categoria.
E não tinha um hospital aqui na base que não se falava da greve do Madre. Além do fato de que vários meios de comunicação de importância aqui na região Nos procurar. foi prestigiar lá, dar visibilidade à luta dos trabalhadores da saúde. Então você acha que os trabalhadores do Madre são uns que estão prontos para a campanha salarial e para lutar por melhores salários e condições de trabalho? E por respeito, sem dúvida, né, Andrine? Opa! Quais são as principais reivindicações dessa campanha, Juliana? Além do reajuste salarial Opa! com aumento real, que é importante, a manutenção de cláusulas que temos também evidenciadas há muitos anos, como a nossa jornada especial atrelada aí às 3, 4 folgas, quem faz 12h36, 6, 7 folgas para quem faz às 6 horas. Tem outros eixos também, como a licença paternidade, que também está tendo a transição do processo de lei, a licença maternidade, que é muito importante, como novamente colocando majoritariamente a presença feminina. A folga aniversário, que é importante, que foi uma conquista na pandemia, né, Adri? A gente conseguiu alavancar em alguns hospitais. A folga da saúde, nosso feriado estadual, que são poucas as categorias que têm um dia a se comemorar, então a gente sempre evidencia a importância de valorizar essa data, né, Adri? Verdade. Creio que é isso, Cir. E outros eixos que tem em cada hospital tem a sua particularidade, né? A questão dos convênios médicos, a questão dos vales refeições e vales alimentação também, que é muito importante para a categoria e tem que ser valorizada. É isso. Isso e várias outras reivindicações. Várias né? outras, em especial a questão também da saúde mental, a incidência da NR1 também, que o sindicato está se preparando aí com um grande evento de formação da sua base a nível estadual, né, para debater Quando vai ser esse evento? Dia 11 de maio, uma segunda-feira aqui em Campinas, a gente vai ter a presença de diversos palestrantes de cunho poderoso, né, a Sirlene tá dando uma dessa assim, mas ela também tá participando da organização e acolhendo também outros trabalhadores da Federação do Estado de São Paulo, cipeiros, né? Engenheiros de segurança do trabalho, Serestes também estão sendo convidados, RHs também, para todo mundo formar essa corrente aí concisa para efetivamente a aplicação da NR1 sem o ato protocolar, porque a gente precisa cuidar dos trabalhadores. Dos trabalhadores. Exato. Tomara que o setor de recursos humanos do Madre Teodora participe e esteja presente, né? E voltando no Madre, foram 4 dias de greve. Esses 4 dias serão descontados dos trabalhadores? Não. Através da mediação do Ministério Público, a gente conseguiu essa seguridade do abono, né, dos dias parados, até por aquele eixo de não fazer diferenciação dos trabalhadores grevistas e dos trabalhadores que entraram para o hospital trabalhar. Como que os trabalhadores receberam o final da greve? Qual foi o sentimento? No primeiro momento, ficaram sem entender. Aí, no segundo momento, a gente tem a Ju, que é maravilhosa, né? Ela destrincha, ela fala a fala do trabalhador mesmo. E depois que ela explanou, e o trabalhador entendeu, houve-se gritos e choro, que não foi em vão a luta. Que não foi em vão deixar filhos com o pai, né? Tinha trabalhadora que o filho estava doente, mas o pai estava cuidando. Tinha trabalhador que não estava bem, mas estava lá, ó, firme, no mesmo propósito. Trabalhadores de férias. E folgou no outro emprego para poder contribuir. O companheiro. Então, assim, foi uma explosão de emoção, de se sentir valorizado e saber que ele pode, o trabalhador pode, quando se une num só propósito e quando tem uma entidade que representa verdadeiramente. Adriana, então olhe para cá, fale com seus colegas e deixe uma mensagem para eles. O que eu deixo para vocês é que vocês continuem nesse propósito de serenidade, um propósito de crescimento, de querer conquistar mais, não deixar ninguém tirar os direitos, sempre a luta, permanecer firme e sabendo que a entidade Sim Saúde sempre estará presente com vocês. Juliana, agora o seu recado para os trabalhadores.
se valorizar, não perder esse sentimento de se revoltar quando a indiferença é causada ou causada a um colega seu de trabalho. Dentro do Sindicato da Saúde, a gente sempre fala, né, que nós somos uma extensão da Casa do Trabalhador, então que vocês entendam que a gente está nessa equação para somar, para defender, para estruturar e até num propósito maior assim, que vocês tenham coragem de acionar os meios de denúncia que o sindicato oferece nos diversos canais, seja ele presencial numa conversa com seu diretor, ou seja ele na sede ou através do site, que vocês tenham a coragem de denunciar, porque é importante esse momento, porque hoje é você, amanhã vai ser um outro trabalhador e a gente precisa defender um ambiente salubre, livre de assédio, com amplitude de responsabilidade e de respeito. Até valorizar a nossa campanha, né, Sirlene, encabeçada pela federação. Em diversos municípios a gente está fazendo as audiências públicas, levando essa discussão para a sociedade, porque é através dela que a gente vai conseguir ser valorizado e respeitado. Saúde sim, violência não. Não. É isso aí. Hoje eu recebi a vice-presidente do SimSaúde Campinas e Região e diretora da Federação Paulista da Saúde, a Juliana Machado, a quem eu agradeço muito pela presença e por todas as informações que trouxe aqui para nós. E recebi também a Adriana Botelho, Adriana, que é diretora de comunicação do SimSaúde Campinas e Região. Muito obrigada, Adriana, por todas as informações valiosas que vocês duas trouxeram. Fica o recado para você, trabalhador. Não tenha medo de lutar pelos seus direitos e tenha sempre em mente que quando você consegue dar a mão ao seu colega, aos seus colegas, essa corrente fica muito mais forte e a vitória é certa nesses momentos. Se você gostou deste programa, não esqueça de compartilhá-lo com os seus amigos, seus colegas de trabalho, com seus familiares e quantos mais você puder alcançar. Também entre lá no YouTube do SimSaúde Campinas, clica lá no sininho para você saber todas as novidades do canal e também para ouvir outros programas do Vozes da Saúde que estão lá. Muito obrigada e eu deixo meu abraço para você e até a próxima.